Olá, família, sejam todos bem-vindos. Está no ar o Ohana Podcast. Eu sou a Thaís Emanuele e hoje estou aqui para falar sobre um tema muito importante, que é sobre os marcos de desenvolvimento no autismo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim como a mente é a janela da alma, o corpo é o caminho que nos leva à sua compreensão completa. Na dança entre movimento e cognição, encontramos a verdadeira expressão da psicomotricidade. Para conversarmos sobre o papel do educador físico e a psicomotricidade no autismo, recebo o doutorando e mestre em Educação Física e Saúde, especialista em psicomotricidade, qualidade de vida e promoção de saúde, o profissional de Educação Física, Alisson Aquino, para falarmos sobre esse tema tão necessário. Um currículo bem grande, né, Alisson? Muito obrigado por aceitar o convite. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui, porque hoje, assim como todos os nossos ouvintes, eu estou aqui para aprender. Tudo bem. Muito obrigado. Você pode começar a se apresentar e falar como é que você entrou no universo do autismo? Sim. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de esclarecer algumas coisas. E eu iniciei a graduação lá em 2016, vindo da minha experiência esportiva para a educação física, na perspectiva de continuar. Só que eu encontro a realidade da promoção de saúde já no primeiro semestre. Então, desde já eu me envolvo em atividades de desenvolvimento infantil, prevenção da obesidade infantil, promoção do desenvolvimento saudável, desenvolvimento motor, e assim atuo desde o início, desde o fim da minha graduação, lá em 2019, mais ou menos. Então, nos atendimentos particulares, no atendimento em clínica, enfim, na minha atuação profissional eu tenho encontrado nesse aspecto o autismo, que é comum associado à obesidade, aos atrasos motores, e um dado importante é que os indivíduos com neuroatipias, o autismo e outros transtornos associados, eles têm um percentual maior de chance de desenvolver a obesidade infantil, por conta da falta de socialização, a intolerância à atividade física e vários outros fatores, como a medicação. A risperidona é uma das medicações que fazem, né, as crianças engordarem, porque ela dá fome, enfim. Isso, associado a corticoides, e altera alguns metabolismos específicos e, quando não são compensados com a atividade física ou com a vida mais ativa, acaba aumentando o peso em si. Alisson, o Matheus foi diagnosticado há 10 anos atrás, ele está com 13 anos hoje, e na época foi um turbilhão na minha vida, né? Assim, muita coisa para assimilar, muita informação, muitos atrasos, né? O que fez mesmo eu procurar foi a questão da fala, que eu acho que geralmente é o que é a primeira coisa que a família tem uma percepção, essa questão da criança não falar, mas o Matheus passou por vários profissionais, e eu nunca me atentei a essa questão motora, né? Porque ele engatinhou, ele andou pouco, porque ele já começou a correr. O Matheus é bem imperativo, então ele gosta de correr, de pular, de sair correndo. E o engraçado, interessante, é que nenhum médico na época me atentou para essa questão motora, né? De falar assim, olha, procura um profissional que também é importante, você está olhando para essa questão motora do seu filho. Você pode me explicar por que isso acontece? Por que os médicos e os outros profissionais não indicam para a gente procurar essa questão motora? Sim. Eu vou ter que separar essa resposta em alguns tópicos, porque ela é um pouco longa, tá bom? Ótimo, fica à vontade. Então, a gente começa falando sobre a profissão, a própria profissão da educação física. Eu, particularmente, sou mais velho que a minha profissão. Minha profissão teve início lá em 1998, por iniciativa do governante da época, dando validade a essa atuação no território nacional, no Brasil. Até 2 anos atrás, se eu não me engano, houve uma busca jurídica para invalidar por conta do início, porque o executivo não pode propor lei de forma direta. Então, nós corremos o risco nos últimos tempos de ser invalidados como profissão. Então, isso foi validado novamente no governo anterior, com um esforço da sociedade civil, do conselho associado à educação física. Então, nesse processo, nós temos uma identidade da educação física muito imatura em comparação às outras profissões. Entendi. Nós somos, de modo geral, muito direcionados ao aspecto pedagógico docente na licenciatura, Sim. com as suas diversas formas de abordagem. Dentre elas, uma das formas é a psicomotricidade. E nós temos a questão do bacharelado, que é mais voltado e foi estruturado mais para o treinamento, para a promoção de atividades
calistênicas, cuidado ou culto ao corpo voltado ao higienismo lá na época da ditadura militar, a questão do cuidado próprio, usar a atividade física simplesmente para o cuidado próprio. E hoje, os currículos ainda são defasados, ao meu ver, no aspecto da formação. Nós temos, sim, eu estou formado há quase 10 anos, nós temos, sim, algumas matérias, algumas disciplinas que nos dão bases para atuar nesse aspecto do desenvolvimento e aplicável também ao autismo, mas nós não temos a percepção do próprio profissional estudante, do professor formador e da sociedade da educação física como um profissional de saúde. Eu falo isso de forma vivenciada, porque na época da pandemia, do Covid, vacinação para profissionais de saúde e tudo mais, o governo precisa emitir uma listagem de profissionais considerados da saúde, incluindo a educação física. Mas mesmo assim a gente encontra dificuldades de conseguir o acesso a algo tão básico que uma vacina, Sim. por não ter o reconhecimento como profissional de saúde. O mesmo acontece aqui em Brasília, que foi feita uma lei para meia entrada para profissionais de saúde, e eu não consigo pagar meia porque eu não sou reconhecido pela sociedade como profissional de saúde. Então, são esses 3 limitadores. A própria profissão tem essa dificuldade ainda de se ver como profissional de saúde, porque na minha perspectiva, qualquer uma das abordagens da educação física é promoção de saúde, já que o conceito de saúde não é simplesmente a ausência de doenças, mas é o bem-estar físico, social, emocional, educacional. Então, é muito mais amplo do que simplesmente não ter doença. Entendi. E aí, nesse aspecto da educação física, nós temos a abordagem que é a psicomotricidade. A psicomotricidade é definida como uma integração entre o corpo e as funções cognitivas, mente, e como isso reflete no externo, no ambiente em que a pessoa está inserida. Então, a psicomotricidade dentro da educação física avalia a existência e a intervenção nas 4 dimensões humanas, que nós temos a dimensão motora, que é tudo relacionado ao aspecto de movimento, propriamente dito, fisiológico, saúde física. A dimensão cognitiva, que é todo o processo de aprendizagem, memorização, raciocínio lógico, em diversas situações. A dimensão social, que é como eu interajo com os outros, e como isso acontece. E a dimensão afetiva, que é como eu identifico os meus próprios sentimentos e como eu lido com eles. Então, o ser humano é essa máquina complexa, onde a educação física atua por meio do movimento como um instrumento. Então, a educação física tem a possibilidade de usar o movimento para melhorar o próprio movimento, a gente chama isso de uma abordagem motor como fim, eu uso o movimento para melhorar o movimento. E uma abordagem motor como meio, que eu uso o movimento para atingir as outras 3 dimensões, cognitiva, social e afetiva. Então, quando a abordagem é essa de movimento como meio, não interessa necessariamente a qualidade do movimento, mas o que o movimento propriamente propicia nas outras dimensões. Então, a atuação da educação física dentro da ciência que é a psicomotricidade, é importante ressaltar que a psicomotricidade é uma ciência grande, que hoje está formando os primeiros profissionais, assim, no Brasil como um todo, a gente está nesse processo de validação como profissão separada. E que qualquer profissional da saúde e da educação pode ser um psicomotricista. A grande questão é que a atuação na psicomotricidade vai partir dos pressupostos iniciais. Então, por exemplo, a nutrição pode ser psicomotricista? Pode. Ela vai fazer uma intervenção nos aspectos da alimentação que provavelmente vão inserir muito mais os aspectos sociais e afetivos. E o motor vai ficar diferenciado, separado. Outras profissões da educação e da saúde também podem ser psicomotricistas. E essa é a grande questão. Talvez a principal atuação visando o aspecto motor seja dos profissionais envolvidos no movimento, que são os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e os profissionais de educação física, que podem não só observar, mas intervir de forma mais efetiva no aspecto motor. E aí não somente no motor fino, mas no motor amplo, a qualidade do movimento. Às vezes, o Matheus anda, o Matheus corre, tudo bem, mas ele tem uma variabilidade, um padrão de execução que pode trazer problemas para ele, como desconfortos de coluna, problemas musculares, que vão piorar a qualidade de vida.
Sim. Então, essa abordagem da educação física na psicomotricidade visa principalmente, no aspecto motor, melhorar a qualidade de vida. Então, aumentar o repertório, dar maior variabilidade, ensinar a criança a andar para trás, para frente, para o lado, para o outro, conseguir saltar em várias direções, ter domínio sobre o corpo. O que existe um atraso nesse aspecto, Sim. por vários motivos. E aí a resposta é porque muitos não indicam ou não dão importância ao aspecto motor. Exatamente isso. Nós não conseguimos ser identificados como profissionais de saúde e a nossa atuação não é nem reconhecida ainda pelos planos de saúde no rol das atividades. Entendi. Nós somos inseridos faz uns 2, 3 anos no máximo no Código Brasileiro de Ocupações como profissionais de educação física na saúde. Entendi. E talvez a partir disso haja uma maior possibilidade de interação e conhecimento sobre a nossa atuação no aspecto da saúde, o que ainda não acontece. Então, poucos são os que atuam nesse aspecto e nem sempre, e aí entra a importância da educação continuada. Tudo que eu atuo, tudo que eu faço com o Matheus ou qualquer outra criança, eu aprendi em estudos extras à minha formação profissional. Então, as pós-graduações, o conhecimento continuado, permanente, me fez mais adequado a essa intervenção, não somente a graduação em si. Perfeito, estou tendo uma aula aqui hoje maravilhosa. É igual eu te falei, assim, quando vem o diagnóstico, a gente abre várias janelas de atrasos, né? Porque o autismo, ele nunca é uma coisa só, né? São várias coisinhas, porque é um atraso do neurodesenvolvimento, e aí a gente tem a questão da fala, então vamos para a fono. Tem a questão de comportamento, vamos para o ABA, e a gente acaba negligenciando essa questão motora. Eu fui muito negligente com ele, porque, assim, na minha cabeça, andar para o lado, por exemplo, andar para trás, né, de costa, isso não era uma questão na minha cabeça, e é uma questão, prejudica real, né? Os educadores físicos, eles não nos apresentam para a gente, enquanto pai, falar, é importante que você trabalhe, que o seu filho pule, por exemplo, que o seu filho dê uma cambalhota, que o seu filho aprenda o que é esquerda e direita. A gente tem muitos adultos, inclusive, que não sabem o que é esquerda e direita, Exatamente, né? por conta disso. Típicos, inclusive, né? Mas eu estava lendo um artigo esses dias e tem uma pesquisa que o DMS-5 está querendo colocar, porque há 15 anos atrás, mais ou menos, a questão do transtorno sensorial, ele não era muito falado. E entrou no DMS-5 essa questão do transtorno sensorial e hoje em dia ele já está bem sido falado e sido inserido aí nas terapias do autismo. E tem uma pesquisa que eles querem colocar a psicomotricidade também como parâmetro para a gente poder fazer parte dessa equipe multidisciplinar para o diagnóstico. Então, eu acredito que a gente vai ter avanços aí importantes agora, ao longo do tempo, porque os profissionais, né, os médicos, eles estão olhando para essa questão motora de tão importante, da importância que é para, como você falou, para a qualidade de vida, né? Para que se cresça um adulto que não sinta dor, porque quando você vai no médico e ele fala, olha, você precisa fazer atividade física. Tá, sim, eu preciso fazer atividade física. Correção, DSM-5. Isso aí. E aí, assim, do Matheus, por exemplo, nunca pensei em procurar, por exemplo, uma psicometricista, um educador físico para trabalhar essas questões motoras, porque eu, enquanto mãe, nunca percebi que ele tinha algum atraso motor. E aí, conversando com você nos seus atendimentos, eu vi que ele tem muitos atrasos motores, né? Essa é uma questão que a gente precisa falar sobre estrutura também. Por quê? Por exemplo, na maioria das escolas classes, as escolas infantis do Brasil, não existe a presença do profissional de educação física para essa inserção. E é o momento da formação dessas habilidades básicas. Então, geralmente, quem faz o trabalho de psicomotricidade são as pedagogas, que tem a questão da recreação da ludicidade, de entender essa parte psicomotora, mas sem o domínio do aspecto motor. Então, quando a gente fala que existe esse atraso no autismo, a gente precisa falar também que existe esse atraso em todos nós. Todos temos alguma habilidade que não foi desenvolvida. Eu, particularmente, tenho muito problema com coordenação ritmada. Dançar não é uma coisa que eu consigo fazer. Eu também não, eu sou péssima. Equilíbrio estático até vai, mas dinâmico. Andar de patins, skate é uma coisa que eu não sei fazer. Então, mesmo o profissional de educação física tem essas debilidades motoras que não foram desenvolvidas no momento adequado. Então, é uma preocupação que deveria ser
do Estado e, de modo geral, no desenvolvimento, a fim de ter indivíduos na vida adulta funcionais, saudáveis, com qualidade de vida e uma possibilidade, uma gama de exercícios de autocuidado, de lazer, de recreação, de competição, se querem, com uma qualidade de vida. Porque isso também vai entrar no aspecto social. Sim. A criança sofre a discriminação por não conseguir o esporte, não conseguir praticar, entre várias outras coisas que a gente vai falar daqui a pouco. Então, dito tudo isso, cite algumas estratégias eficazes para promover o desenvolvimento motor e a coordenação motora com crianças com TEA para as famílias, né? Sim, tem que ter essa questão na escola, que tem educação física, mas eu percebo muito que a educação física ela vai mais para os esportes mesmo, né? Então, você tem ali o vôlei, você tem o basquete, o futsal, mas eu nunca vi de fato essa questão mesmo da psicomotricidade sendo trabalhada. Vejo agora que já está começando a ter um movimento na educação infantil, mas que se para ali na educação infantil, isso não leva para os adolescentes. Eu também não sei se isso seria possível, se seria importante. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A resposta é que as crianças precisam ser crianças. Esse é o grande problema. Se nós formos avaliar os hábitos de vida da geração anterior, geração que brincava na rua, subia nas árvores, jogava bola até arrancar o pedaço do dedo, jogava bete, queimada, brincava de elástico. Essas crianças tinham essa variabilidade, essa possibilidade de explorar movimentos, realidades que são prazerosas, são sociáveis, são afetivas, são motoras. O grande problema é que hoje e aí no autismo a gente tem um grande problema que é do engessamento. Às vezes a gente tem muitas horas de terapia e tem poucas horas para ser criança. Então a gente precisa aumentar cada vez mais os momentos de ser criança. O pai pode vivenciar com o filho as experiências que foram vividas durante a sua infância. Então é levar o filho para a rua, não sei, se não é possível, mora no apartamento e tudo mais, leva para um parque, vai brincar com ele, jogar bola, ensina a subir na árvore. Sabe o que eu fazia muito? Soltava pipa. Sim. Isso trabalha, né? Eu acho que afina, né? A habilidade de você soltar a pipa, né? Sim, é uma coordenação motora, oculomotora, localização espaço-temporal, várias coisas para ser trabalhadas nessas realidades. Então, o que a gente precisa é deixar que as crianças sejam crianças. A gente precisa deixar de ocupá-las integralmente com, às vezes, intervenções muito específicas que não são generalizadas. Então, muitas vezes, por muito tempo, a gente ingessa a criança, impossibilita ela que pratique um esporte, brinque de brincadeiras de rua, não sei, brincar de pique-pega, amarelinha em casa, ou ter essa possibilidade. Então, voltar a ser uma sociedade ativa. Nós precisamos ter, no mínimo, como recomendação da Organização Mundial de Saúde, 30 minutos de atividade física por dia, no mínimo. Então, para a criança, a recomendação é 1 hora. Na educação física, eu tenho uma questão muito específica com a educação física escolar. Na minha percepção, como a estrutura é feita hoje, não há possibilidade do professor fazer essa distribuição com a quantidade de alunos, com a carga horária que ele tem. Sim. No meu ponto de vista, a educação física deveria ser no horário contrário, com essa abordagem múltipla, sendo o esporte uma das possibilidades. Sim. Não tem como eu exigir que o Matheus, por exemplo, jogue futebol, jogue vôlei, jogue basquete, se ele não tem as habilidades básicas para fazer isso. Antecedentes. Né? Ele precisa ter o domínio do corpo, entender como funciona, ter o domínio da bola. Se ele não faz isso, ele não consegue desenvolver. E a gente entra numa situação de frustração, numa situação de exclusão, que é o que a gente não quer. Então, trabalhar as habilidades básicas, construir a base dessa casa, dessa árvore, dessa criança, desse adulto, que vai se desenvolver, é o básico para dar condições que ele se socialize, que ele interaja de forma efetiva e não seja excluído no longo desenvolvimento. Então, é muito importante que ele tenha esses domínios. Então, resumindo essa questão, estratégias para o desenvolvimento, motor, no TEA, com a família. Precisam ser crianças, eles precisam ter tempo para ser criança. Viu, família? Assim, eu sei que hoje em dia a gente veio a pandemia, veio essa questão também dessa tecnologia, a meninada, a criançada só quer ficar no celular, só quer ficar deitado. E eu acho super importante ter essa atividade de fazer. O Matheus, inclusive, aprendeu a andar de bicicleta sozinho, ele hiperfocou, nunca quis bicicleta.
E aí, quando ele tinha 7 anos, ele ficou me pedindo bicicleta, bicicleta, bicicleta. Começou a assistir vídeo de bicicleta. Eu falei, tá bom, vou comprar uma bicicleta. Mas assim, com o coração falando, cara, eu vou gastar dinheiro para esse menino, vou comprar uma bicicleta, esse menino não vai andar de bicicleta. E ele perfocou e aprendeu a andar. Então, todos os dias ele dá uma voltinha ali de bicicleta. O Matheus gosta de correr muito, mas igual você falou, ele não tem essa habilidade, essa noção, tipo, joga a bola para ele e me joga de volta. Ele está aprendendo agora com você, né? Inclusive, ele começou a se interessar por futebol. Na minha casa, ninguém gosta de futebol, a gente não assiste futebol. E agora, no domingo, a gente precisa assistir o jogo, porque ele gosta do futebol. Ele torce para todos os times, tá, gente? O pai quer que ele torça para o São Paulo, mas ele torce para todos os times que estejam jogando e ele faz uma festa quando faz gol. E aí eu informei na escola que ele estava tendo essa questão com o futebol, e aí eu achei muito fofo, porque na aula de educação física a professora pediu para os meninos se reunirem para que ele pudesse bater um pênalti. E aí os meninos colocaram ele para bater o pênalti, ele bateu. Foi muito engraçado, porque ele fez o gol, mas aí os meninos, Matheus e tal, e ele saiu correndo para o outro lado. Então a gente ainda tem que trabalhar essa questão dele conseguir socializar com a comemoração, tipo, vamos comemorar o gol do Matheus, mas ele está muito feliz. Mas como você falou, ele precisa dos pré-requisitos para poder entender, se movimentar, como que funciona essa movimentação do futebol, que isso não foi tido na primeira infância dele. Então, eu acredito que muitos pais que estejam me assistindo, a nossa preocupação, a nossa cabeça fica com tantas outras coisas que o autismo traz, que a gente acaba esquecendo desse quesito que é tão importante, né? Essa questão da fina, o Matheus segurava o lápis assim, né? Ele não conseguia fazer o movimento de pinça, né? E aí na escola, com a pedagoga, foi trabalhado esse movimento de pinça, mas assim, mas a gente... São pequenos detalhes que a gente acaba deixando, porque é muita coisa e a gente acaba deixando de lado. Aí tá, ele conseguiu pegar a pinça aí na minha cabeça, né? Nossa, já resolveu, tem motora fina, já resolveu. E pelo que você está falando, não é bem assim. Então, queria que você falasse também um pouquinho, dissertasse sobre a questão de motor fino, de motora grossa, de questão de ter habilidades pré-requisitas para conseguir fazer alguma atividade, algum exercício. Tudo bem. A gente fala muito sobre a questão do desenvolvimento motor em suas etapas, né? O desenvolvimento motor, ele é uma coordenação do sistema nervoso central, cérebro, com o sistema nervoso periférico, todas as outras ramificações. Então, o desenvolvimento ele é encéfalo-caudal. Quanto mais próximo do pescoço, mais cedo inicia o desenvolvimento. Uhum. Então, os primeiros movimentos da criança são intrauterinos, mas assim que saem, todos os movimentos são muito rudimentares. A criança balança os braços, as pernas sem controle ou sem consciência daquilo. Uhum. Por volta lá dos 3 meses, ele começa a erigir o pescoço. Ou seja, o primeiro movimento é mais próximo do cérebro. Sim. Automaticamente a gente começa, o desenvolvimento continua e chega aos braços. E aí quando ele começa a explorar, botar a mão na boca, procurar os objetos. E aí a gente vai para o arrastar, que é o controle de tronco. E depois ele começa a usar as pernas para tracionar esse arrastar. E aí, tendo esse estabelecimento, começa o desenvolvimento das habilidades com as especificidades. Então, ele começa a engatinhar, sustentar o próprio peso do corpo com 4 apoios. Geralmente, o engatinhar inicial não é de padrão cruzado, que é movimentar braço e perna em direções opostas. Isso é desenvolvido no longo dos estágios. Mas percebe que quanto mais esse caminho é feito do cérebro ao ponto final, seja ele o braço, a perna, mas isso é fortalecido. Pensemos num caminho, uma mata, fechado. Uhum. Quando o primeiro passa, não existe nenhum tipo de marca. Sim. Se várias pessoas passarem várias vezes pelo mesmo caminho, aquele caminho vai se abrindo. Assim funciona o sistema nervoso. Então, quanto mais se faz a experiência daquele movimento, mais as unidades de neurônios, a coordenação entre o cérebro e aquele movimento específico são fortalecidas. Então, por isso a importância da variabilidade. E aí, por exemplo, a gente vai falar de habilidades básicas locomotoras, que estão relacionadas à sobrevivência, à comunicação, à socialização. Então, eu preciso andar para me encontrar com o outro. Eu preciso saber andar para correr. Eu preciso ter engatinhado para ter coordenação de braços e pernas. Algumas crianças saltam o engatinhar e têm problemas de coordenação de membros superiores, porque não houve esse desenvolvimento adequado.
Então é sempre importante, por mais que a criança queira saltar, eu já tive uma criança de 9 meses que não sentava, não arrastava, não engatinhava e não andava. Meu Deus. Com 9 meses, na janela de oportunidade, ele está iniciando ali a situação de andar. 9 meses. Sim. Vai até 1 ano e 4, mais ou menos. Então, ele teve que aprender a arrastar, engatinhar e andar simultâneo. Eu não permiti que ele saltasse. É desconfortável porque muitos deles se opõem, sim, mas ele precisa passar por essa experiência para desenvolver essas capacidades de coordenação entre o sistema nervoso central e os membros periféricos. Então, transferindo isso para o Matheus ou qualquer outra criança com um atraso motor... Eu ia te perguntar isso. Todas essas experiências que você falou, a gente precisa tanto uma criança que é neurotípica como uma criança típica. Elas precisam passar por esses marcos, Sim, né? Não existe diferença. Não existe diferença. Não existe diferença. Precisam, todos nós precisamos passar por esses marcos. Sim, a diferença é o processamento. O autismo e os transtornos neurodivergentes estão associados a alterações estruturais ou funcionais do sistema nervoso central. Especificamente o autismo, ao longo da vida nós temos algumas podas neurais. Não vejam a poda neural como algo negativo. A poda neural é a perda de algumas funções ou habilidades do cérebro em determinado momento, que já não são tão essenciais para dar espaço a novos aprendizados. Como isso acontece? O corpo entra em autofagia e destrói uma parte importante dos neurônios para ter espaço para neurônios novos serem criados. Sim. No autismo, essa taxa de morte é menor. O indivíduo neurotípico, ele tem uma morte neural, uma poda neural, de em média 60%. Então, mais da metade dos neurônios são renovados ali por volta dos 2 anos. O que não acontece no autismo. A taxa é 40% menor, é de 20%. Muito pouco. Então, nós temos um cérebro que é mais límbico, mais cortical, que é naquela idade, por volta dos 2 anos, é mais animal, mais sentimental, mais perceptivo. Por isso, muitas das sensibilidades que eles têm, no geral. E esses neurônios não conseguem desempenhar, esses neurônios antigos, né, velhos, não conseguem desempenhar as conexões de forma tão efetiva quanto os novos. Então, o atraso das coordenações, do aspecto sensorial e tudo mais, é uma deficiência, um déficit da recepção de informação do meio externo, por todos os sentidos, o processamento dessa informação no cérebro e a emissão da resposta. Então, a diferença está nisso. Às vezes eles precisam, no autismo, de muito mais estímulos para conseguir interpretar e emitir essa resposta. E essa é a diferença. O diagnóstico, seja do autismo ou de qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento, ele não é um limitador, ele não é um condicionador. Não achem que o indivíduo autista ou com qualquer outra neurodivergência está condicionado a não se desenvolver. Isso não existe. Sim. Ele terá dificuldades, vai ser mais difícil, mas ele tem o mesmo potencial de desenvolvimento. Eu ia só te interromper para falar. E, pessoal, não é que se alguém que esteja assistindo, que sua criança tem um atraso motor, não necessariamente ele vai ser autista, né? Sim. O autista, ele é um combo, né? Ele é um atraso em vários setores. Só para deixar claro aqui, para não achar que teve um atraso motor, mas isso também cabe uma pergunta, porque eu acho importante as pessoas, as famílias perceberem agora com seus bebês, com os filhos pequenos, que um atraso motor, ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ir atrás de um profissional e precisa fazer com que essa criança comece a ter esse atendimento. Sim. Quando a gente fala do atraso motor, lembra que no início eu falei que eu tenho problemas de coordenação rítmica, que é dançar e equilíbrio? Todos nós temos algum tipo de atraso. O atraso por si só ele não é indicativo do diagnóstico ou de entender o autismo, a neurodivergência, não. No desenvolvimento, nós temos 3 condicionantes. E um deles não é o diagnóstico. Os 3 condicionantes são a hereditariedade, que tem a ver com o que é herdado ou as alterações genéticas que aconteceram durante a gestação. Te contar, ninguém da minha família sabe dançar. Provavelmente não passaram por essa experiência, entendeu? Hereditária. O ambiente,
que é onde ele está inserido e quais são as possibilidades de exploração e de vivência que ele tem. E a tarefa, que é aquilo que é proposto. Entendi. O menos alterável, o que é menos possível de manejo, é a hereditariedade. O ambiente e a tarefa são os verdadeiros condicionantes. Uma coisa que inclusive é um conselho, não comparem crianças da mesma idade, independente da realidade de diagnóstico. Sim. A criança de 2 anos, por exemplo, que vive num apartamento isolado, que não tem outros irmãos, que não tem essas possibilidades, vai ter atrasos motores sociais comparados àquela criança que vive uma realidade diferente. Que está numa creche, ou que tem outros irmãos mais velhos, né? Totalmente diferente. Então, comparar é tentar comparar uma coisa muito complexa. Nós temos marcos de desenvolvimento. Sim. Né? Então, o Ministério da Saúde e várias organizações indicam um período na qual cada habilidade deve ser desenvolvida. Existem janelas, com início e fim, que variam de meses um para o outro. Por exemplo, o andar está variando em média entre 8 meses a 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Então, nesse espaço, se a criança começar a andar, ele está dentro do que é esperado. Sim. Se ele começar depois, ele já tem atraso motor. Então, isso para todas as habilidades. Entende? É isso. Vi, o Alisson, agora é a hora do nosso café. Para mim, café é mais do que uma bebida, é um abraço em forma de xícara. Eu sou professora, eu não vivo sem café. Eu vou te oferecer um cafezinho. Muito obrigado. Para a gente poder dar uma pausinha, para a gente continuar conversando, porque de verdade eu estou tendo uma aula. Está sendo muito especial para mim ter você aqui. Eu que agradeço. Porque eu nunca me atentei mesmo, sabe? Essas questões motoras, né? Porque na minha cabeça, como eu te falei, Matheus não tinha problema motor nenhum, né? Matheus não anda para trás, não anda de lado, a não ser com auxílio físico. Pois é. Matheus não salta. Saltar é transpor. Ele faz salto e ele não faz flexão de quadril no joelho. Pois é. E aí a gente tem um problema com isso que vai causar, ele já tem a questão da dor no glúteo, e isso vai causar alterações estruturais na coluna no futuro. Pois é. A gente precisa melhorar essa elasticidade, talvez até eu preciso ver o diagnóstico da lombalgia crônica que você comentou, porque a gente precisa pensar em estratégias para diminuir essa questão da dor no movimento. Na primeira semana, eu fui fazer com ele atividade, eu tentei forçar o quadril para que ele descesse e ele permaneceu rígido. Sim. Hoje ele já quase encosta o bumbum no calcanhar para saltar. Eu auxilio, a gente chama isso de estimulação passiva. Então, quando a criança é incapaz de realizar um movimento, ela não tem aquela experiência, a gente pode, na fisioterapia isso também é feito, a gente pode fazer uma estimulação passiva, que é realizar um movimento pela pessoa, para que o cérebro estabeleça esse caminho. Entendi. E aí, quando ele precisar, ele já tem o caminho pré-estabelecido. Ele vai começar a acionar com mais facilidade. Perfeito. E aí, ele facilita esse movimento em si. Muito bem. Eu vou te fazer uma pergunta que eu escutei muito até eu receber o diagnóstico do Matheus. Até os 3 anos e 7 meses, isso há 10 anos atrás, não se conseguiu o diagnóstico de autismo antes dos 3 anos. E a minha primeira percepção de que o Matheus tinha alguma coisa, né? Eu não tinha entrado ainda no universo do autismo, foi com 1 ano e meio, mais ou menos, quando ele entrou na creche. E aí, com 2 anos, eu já tinha um pouco de certeza, que a gente começa a procurar na internet, Google e vai. Mas o que eu ouvia do médico era: toda criança tem seu tempo. Toda criança tem seu tempo, ele vai falar, ele vai andar, não se preocupa com isso, você está tentando achar doença para o seu filho é saudável, ele é forte. E aí o que eu queria te perguntar é isso: você concorda com toda criança tem o seu tempo? Quando a gente percebe que tem um atraso, é importante a gente já agir logo, ir atrás e procurar um profissional? Toda criança tem seu tempo, só se for para brincar. Tá bom? Quando a gente fala... Concordo. Só se for para brincar. Só se for para brincar.
Por quê? A gente falou anteriormente sobre marcos de desenvolvimento motor. Então, existe uma habilidade esperada em tal faixa etária. Por exemplo, Matheus hoje tem 13 anos. 13. Na idade que ele tem, nós deveríamos estar no aspecto de especialização do movimento. O que significa? O movimento estaria estabelecido, definido e presente. E a partir disso, eu usaria essas definições para melhorar ao ponto máximo essa habilidade. É isso que a gente faz no aspecto esportivo. Por exemplo, os jogadores de vôlei, futebol, enfim, são profissionais, mas eles precisam treinar todos os dias. Para quê? Para melhorar o movimento. Mas eu só melhoro o que já existe. Aperfeiçoar, né? Um aperfeiçoamento contínuo. Nessa fase de 13 anos em média, já é a fase, o estágio de aperfeiçoamento. Sim. Então não tem como eu aperfeiçoar, que é esse caso, não tem como eu aperfeiçoar sem as habilidades pré-estabelecidas. Existem as diferenças entre habilidades básicas, que são as habilidades únicas, como caminhar, correr, saltar, pular. As habilidades manipulativas, que é quando eu uso os meus membros para controlar algum objeto. E as habilidades de equilibração, quando tem alguma descompensação de forças, equilíbrio, para que eu faça isso. Depois que essas habilidades estão desenvolvidas, a gente faz a combinação dessas habilidades, a gente chama de habilidades específicas. Então eu junto correr com o chutar, então eu corro chutando. Depois eu uno uma outra habilidade, que é correr, chutar e pular. Depois eu uso uma outra habilidade, que é correr, chutar, pular e girar. Então eu preciso do estabelecido previamente para ir especializando variabilidades em grau de dificuldade, de complexidade. Mas para isso a gente precisa desses pré-requisitos estabelecidos. Quando a gente usa essa afirmação de que cada criança tem seu tempo, nós estamos ignorando as fases do desenvolvimento. Sim. Não é uma responsabilidade dos profissionais há 15 anos atrás, 20 anos atrás, porque apesar de ser uma realidade há muito tempo, é uma ciência muito nova. O autismo ainda é uma ciência muito nova. Sim. Então, hoje estão sendo formados os profissionais mais conscientes sobre esses processos. Então, mas também é muito uma questão de repetição de costumes, né? É. De escutar dos avós, dos mais velhos, Sim. que cada criança tem seu tempo. Não tem. De novo, o ambiente, a hereditariedade e a tarefa determinam a possibilidade de desenvolvimento. Sim. Quanto mais ambiente propício, quanto mais tarefa, quanto mais vivência, mais experiência de todas as possibilidades motoras possíveis, melhor o desenvolvimento. Desde balé até basquete, até ciclismo, dança, todas essas possibilidades aumentam o repertório e dão para esse indivíduo uma condição de saúde, consciência corporal, controle muito melhor. Então, cada um tem seu tempo, só se for para brincar, tá bom? Viu, pessoal? Só se for para brincar. Se você perceber algum atraso de qualquer, né, fala ou questão motora, procura um profissional, porque o seu tempo é só para brincar. E, Alisson, como é que a gente pode usar a psicomotricidade como uma ferramenta para promover a interação social entre crianças com TEA durante as atividades físicas? Porque o Matheus, ele tem muita dificuldade de interagir com crianças da idade dele, né? Com adolescentes da idade dele. Ele prefere adultos, porque na minha casa, como você falou, tem questão de casa, né? Somos todos adultos. Eu, o pai e a irmã é adulta, então ele tem muita dificuldade. Então, como é que eu poderia estar trabalhando essa questão para ele se envolver cada vez mais nessa interação com os colegas mesmo, envolvendo aí essa psicomotricidade? Quando a gente falou anteriormente sobre o movimento como meio, que é usar o movimento para atingir os aspectos cognitivos, sociais e afetivos, é exatamente essa demanda. É usar a possibilidade do movimento para ser inserido. A experiência relatada aqui da professora permitir que a turma se organizasse para que ele cobrasse o pênalti lá durante a atividade de futebol, é um desses exemplos. É usar um movimento. Seja, no caso dele, a gente precisa de movimentos mais simples, mas essa realidade, essa experiência já é um avanço muito grande de ser acolhido, de permitir participar, mesmo com as limitações motoras existentes nesse aspecto.
Então, quanto mais a gente der essa experiência, essas possibilidades motoras para a criança, a gente associa as questões afetivas, principalmente, porque é prazeroso conseguir realizar, é prazeroso conseguir participar, é prazeroso ter outras pessoas. Nesse sistema, a gente começa a compartilhar. O movimento me leva ao outro. Desde o início da civilização, o movimento é o que comunica, é o que une, é o que desenvolve a sociedade. As tribos ancestrais usavam a dança como comunicação, porque eles não falavam. Sim. Existem os jogos indígenas, que existem. Várias outras realidades de movimento. O movimento constrói. Quando você faz parte de um grupo, não sei, vai para a academia, participa do grupo de ciclismo, estar ali, o movimento te possibilita conviver, vivenciar e experimentar. Quanto mais você faz isso, mais você se identifica. A dificuldade que o autista, no aspecto neurodivergente, tem em interagir, está muito relacionado também às experiências. Eles têm uma questão de processamento das informações, de reconhecer o outro e tudo mais. Mas quanto mais essa realidade é vivenciada dentro de um aspecto prazeroso, afetivo, auxilia nesse desenvolvimento. Então, quanto menos isolada for a criança, melhor. Quanto mais ela puder explorar tudo, pessoas, lugares, animais, tudo. Quanto mais ela puder fazer, mais ela vai ter esse repertório, vai ser cada vez menos aversivo esse aspecto de socialização, de integração com outras pessoas por meio do movimento, do esporte. Perfeito. Do lazer. Eu, como professora, gente, vou dizer para vocês, os meus alunos, eu dou aula para adolescente, né? Eu tive um problema, vou precisar faltar alguma coisa. Professora, educação física, eles amam, Alisson, aula de educação física. E eu acho que é justamente o momento que eles saem de dentro da sala de aula, né? Então, eles vão para o ginásio, então tá ali interação, eles podem conversar, podem correr, pode gastar energia. Então, eu acho que é de extrema importância a gente dar cada vez mais o valor devido para que essas crianças possam estar ali juntas, interagindo e participando, porque eles amam a aula de educação física. O Matheus mesmo, vou te dar outro exemplo. Esses dias a professora de educação física teve que dar aula, porque lá na escola onde ele estuda tem prova teórica de educação física. E ela não desceu para a quadra. Esse menino ficou bravo. Porque ele falava educação física. Porque ele falou educação física, quadra. E a professora falou, não vamos descer. E ele, quadra. Como todo bom adolescente, ficou muito revolto porque não foi para a aula de educação física na quadra. Então, eu acho que sim, tem que ter cada vez mais assim, envolvimento mesmo com todo mundo em atividade física, para que se possa se desenvolver de uma forma bacana e legal, tirar a criança do computador, do celular Quanto pouquinho, menos telas, melhor. Tá? E continuar aí fazer essas coisas que a gente fazia quando a gente era criança. A gente está chegando ao fim, mas eu queria que você desse dicas para os pais ou cuidadores para que eles possam ser envolvidos de forma eficaz no suporte do desenvolvimento psicomotor de crianças com TEA em casa. Eu sei que você já falou que a gente tem que fazer essas brincadeiras, mas dá dicas de jogos, de alguma coisa que seja de fácil acesso para a gente fazer. Para quem mora no apartamento, por exemplo, eu moro em casa, então assim, eu consigo fazer uma amarelinha no chão e explicar para o Matheus o que é uma amarelinha. Mas para quem está dentro de um apartamento com uma criança pequena que não tem outra criança, o que esse pai pode estar fazendo de uma forma simples, uma brincadeira ativa para que essa criança possa desenvolver cada vez mais esse lado motor dela? Sim. A tecnologia nem sempre é um vilão, né? Nem sempre é algo que atrapalha. Então a gente pode usar da tecnologia, por exemplo, vídeos. Hoje a gente tem muito vídeo no YouTube e várias outras plataformas. A dança é um desses movimentos. Então, exercitar essa realidade afetiva, familiar, de tentar lá uma dança específica, ou pode ser até um conteúdo específico, por exemplo, partes do corpo, tem aquelas músicas bem conhecidas. Cabeça, isso, por aí. Já é uma possibilidade para o espaço reduzido. A gente pode brincar também de boliche, qualquer outra atividade que envolva o movimento. Quanto menor o espaço, menos possibilidades a gente tem a questão de coisas mais amplas, né? Mas isso não interfere tanto assim. Então, até brincar de pique-pega, pique-esconde, que são brincadeiras simples e que vivenciam essa possibilidade motora. Então,
deixar a tecnologia ser aliado quando ela for necessária. Sim. O grande problema é que a gente vive uma sociedade geralmente muito ocupada e muito direcionada à produtividade, a gente esquece de viver a família, de estar em família. Então todos os momentos são possíveis para isso. Numa mesa, você colocar um copo de plástico, brincar de lançar uma bolinha de papel, já é uma atividade. Legal. Já é uma questão afetiva envolvida. E aí você consegue transferir isso para outras realidades. A gente adapta o corpo ao espaço que tem. Então, basicamente, qualquer movimento que seja feito com afeto, Henri Vallon falava bastante disso, que é um dos teóricos da parte afetiva. Que toda atividade que envolve afeto tem um potencial transformador muito grande. E como ter mais afeto do que na família? E quais são os benefícios que a gente pode ter a longo prazo, assim, né? De eu começar a incentivar o meu bebê, que nem você falou, no caso agora o Matheus, a gente está nesse processo de incentivo. A longo prazo, o que vai trazer isso para a vida da criança? A gente vai falar sobre o desenvolvimento motor no aspecto de independência. Né? Independência. Então, na parte, vou falar das 4 dimensões. No aspecto motor, nós vamos ter um adulto lá, no longo prazo, que tem percepção espaço-temporal, tem controle do próprio corpo, um adulto que vai conseguir dirigir sem problemas. Não consigo, não tenho inteligência espacial, e toda vez que fala assim, qual é a esquerda, eu olho para uma aliança e coloco a mão no coração. Viu que você associa a lateralidade a um objeto físico. Eu tive problema, Vitor. No dia que você tiver... Tive atraso. No dia que você tiver... No dia que você tiver que tirar a aliança ou tiver um problema, vou ficar aí perdida, já não sabe porque eu vou falar, meu Deus do céu, cadê minha aliança? Aí não sabe, tá vendo? Não foi construída a parte da experiência de localização Não espaço-temporal. Eu sou perdida, eu Então, sou muito perdida. todas as experiências que puderem vivenciar isso são bem-vindas. Então, no aspecto motor, é o indivíduo que vai conseguir dirigir, que vai conseguir correr, se localizar no espaço. Solta o Matheus aí no Parque de Águas Claras, por exemplo. Adulto. Ele vai saber de onde ele veio, para onde ele precisa ir. Se hoje ele não tem esse conceito, dificilmente ele vai conseguir fazer isso sozinho. Sim. É uma coisa que parece muito simples, mas é um problema muito grande para quando você não tem essa localização. Já passou por experiência de perder o carro no estacionamento? Te contar, várias vezes. O problema, eu já fiquei 1 hora no DF Plaza fazendo assim. Procurando o carro. Caçando. E aí eu falei, roubaram, não teve jeito. E aí eu falei, não, vou descer em todos os andares. Eu fui em todos os andares e achei. E aí eu tive que desenvolver uma estratégia, porque eu não tive essa habilidade trabalhada. Então, assim, eu tenho que estacionar o carro e eu tenho que ver alguma coisa, uma placa, fixação. Ou alguma coisa que me faça lembrar onde está o carro, porque senão eu perco. Outra coisa engraçada, eu já fiquei perdida no balão, você acredita? Eu dei 5 voltas no balão, porque eu não sabia se era para a esquerda ou para a direita. Aí eu olhei para a mão e falei, Thaís, esquerda, coração, é para lá. Mas agora eu estou te falando, eu não tive essas habilidades. Percebe que isso é importante desenvolver? Porque eu sou uma pessoa perdida. Dentre várias outras coisas. Então, por exemplo, como eu disse, o movimento vai para o aspecto social, de pertencimento. Então, para fazer parte de uma, sei lá, vai para academia, um grupo, vai para o ciclismo, vai para a natação, vai jogar vôlei. Até nos momentos de lazer o movimento está associado. O lazer pode ser diverso, mas o lazer também é movimento. Então, só a habilidade dele conseguir interagir com outra pessoa em qualquer atividade, não precisa ser competitiva. Eu consegui jogar a bola para você jogar para mim, devolver. Existe uma socialização, uma interação que vai promover essa qualidade de vida. O que ele não vai conseguir fazer sozinho. É isso. Essa é a questão. No aspecto cognitivo, a psicomotricidade vai dar a capacidade de receber essa informação de uma forma mais rápida, processar uma resposta motora e reagir. Por exemplo, você está andando tranquilamente embaixo de um pé de jaca e cai uma jaca. Você teria que ter a habilidade de correr antes que ela te pegue. Mas talvez quando essa informação for processada de forma incorreta, você vai ser atingido pela jaca. Vai ser atingido, E aí tem várias outras coisas. No afetivo é entender os próprios sentimentos e conseguir lidar com eles, que é uma grande dificuldade. Sim. Que muitos têm, independente do diagnóstico de neurotipia. Muitos têm dificuldade de lidar com os próprios sentimentos. Sim. Então, dentro da prática esportiva, principalmente num sistema de regras coletivo,
você é limitado por algo ou você é condicionado por algo. A gente chama isso de conjunto de regras. Você pode ou não pode fazer algo. E isso te gera reações. É o gol do Flamengo anulado, é o título do Palmeiras, te gera reações. Sim. E aí você aprende a lidar com isso. E no aspecto social é como você interage com os outros de modo geral. Sim. Então, existe nós somos movimento desde o início. Desde sempre, né? Nós somos movimento desde o início. Não tem como ficar parado. Quando a gente para, a gente morre. Tá aí que os médicos falam que a gente precisa se exercitar, né? Se não tem outra maneira, senão você acaba adoecendo. Parado, morre. Água parada da dengue, né? Alisson, nem sei como te agradecer. Cara, eu tô tão feliz, eu aprendi muita coisa hoje, fiquei muito feliz mesmo. Eu acredito que quem está assistindo a gente também, para a gente começar a dar importância do tão importante que é esse todo, né? Que você falou da questão motora, envolver o todo, a socialização, a interação, o movimento, de a gente não se tornar perdido, não ter que usar aliança para saber o que é esquerda, o que é direito. E a gente está encerrando, infelizmente. Por mim, eu ficaria aqui a tarde toda conversando com você. Fique à vontade, volto logo. Foi muito, muito importante. Queria agradecer. Pessoal, estamos encerrando. Chega ao fim mais uma edição do Rona Podcast. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, @Rona Podcast e o @UnicaKids. Vamos juntos fortalecer essa corrente. Compartilha, curte, dê um joinha. E espero vocês para os próximos episódios. Beijos, até mais. Até mais.